Vamos falar sobre o avanço no cadastro estadual de moradores de rua, que contou com o apoio do deputado nesse projeto, e também sobre o trabalho na Assembleia Legislativa. Deputado, obrigado pela atenção aqui com a Rádio Itaberá de Blumenau. Obrigado meu amigo, bom dia aos nossos ouvintes. Estamos aqui à disposição. Deputado, o senhor assumiu o mandato neste ano, né? E já tem participação em uma pauta tão importante que foi aprovada na LESC, que é esse cadastro estadual da pessoa em situação de rua. O que prevê exatamente esse projeto, deputado? Sim, a gente assumiu efetivamente esse ano. A gente estava exercendo o mandato ano passado por 2 meses, mas como suplente, né? E esse ano a gente então assume definitivamente o mandato. Fui feliz, penso eu, e consegui observar que esse problema de moradores de rua no estado de Santa Catarina é um problema que se tornou sério, se tornou grave, e nós precisamos dar boas soluções. Então, diante desse cenário, fiz a proposição de um projeto, que é o cadastramento de moradores de rua, de forma unificada, né? Para que todos os municípios, com o apoio do governo do estado, possam fazer esse levantamento de dados, e aí, unificando esses dados, a gente possa entender quem são essas pessoas, por que elas estão em situação de rua, da onde elas vieram, quais são os problemas que elas enfrentam, além de estar morando na rua, se são dependentes químicos, usuários de drogas, se tem... Né? E também se estão, às vezes, até só aguardando uma oportunidade de emprego. Sabemos que no meio dos moradores de rua também tem pessoas que estão com problema criminal, que tem ficha corrida, e aí é um problema sério da justiça. Então, acho que esse levantamento de dados vai nos dar um norte para que a gente possa dar boas soluções a esse problema. Deputado, como é que vai ser feito esse levantamento de dados, né? E qual vai ser a abrangência dele? Bom, a ideia é que os municípios, com o apoio do governo estadual, recebam alguns incentivos, inclusive de ordem financeira, para que as equipes possam estar em campo, coletando todas essas informações dos moradores de rua de cada município. O que eu percebo conversando com muitos prefeitos e muitas regiões do estado que eu venho percorrendo? Às vezes o prefeito, para resolver o seu problema local, acaba auxiliando esse morador a ir para a cidade seguinte. Ou seja, deixa de ser um problema daquela prefeitura e passa a ser um problema da cidade vizinha ou um pouco mais distante. Só que esse problema permanece no estado de Santa Catarina. Então, penso eu que agora, diante desse projeto que foi sancionado ontem pelo governador, nós vamos conseguir mapear todas essas pessoas que estão em situação de rua e conseguir organizar melhor isso para poder realmente trazer soluções efetivas e definitivas para esse problema. Alguns municípios já fazem esse cadastramento, né, essas abordagens já elaboram um cadastro. Casos aqui de Blumenau, Florianópolis, Joinville. Isso já é um avanço em todo esse processo? Quando já existe um cadastro previamente preenchido, talvez haja apenas a necessidade de complementação desse cadastro, aí fica mais fácil até para você depois subir essas informações para o sistema estadual. Quem vai estar à frente disso inicialmente é a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Ação Social. Então, quando já existe um cadastro prévio, talvez haja apenas a necessidade de complementar isso e depois, na sequência, darmos aí o governo do estado agora fazendo parte desse projeto, dar boas soluções junto com o governo do estado e não sendo mais apenas um problema daquele município, mas um problema do estado todo de Santa Catarina. Deputado Alex Brasil, de que forma esse cadastro pode contribuir para políticas públicas mais efetivas, né, para a população em situação de rua aqui no estado? Bom, penso eu que sem a gente ter clareza desses dados, a gente não consegue realmente, a gente fica enxugando o gelo, como se diz, né? Então, eu penso eu que, de imediato, a partir do momento que haja um cadastro por todo o estado de Santa Catarina, a gente vai conseguir mensurar, principalmente se essas pessoas que estão hoje no estado de Santa Catarina como morador de rua, são do estado de Santa Catarina. Porque, no meu modo de ver, Santa Catarina é um estado hoje diferenciado perante o resto do país. Nós temos os melhores IDHs, nós temos as melhores redes de ensino, temos emprego sobrando em várias regiões do estado,
Então, alguma coisa está acontecendo para ter aumentado dessa forma a quantidade de moradores de rua no estado de Santa Catarina. E talvez com esses levantamentos a gente vai acabar conseguindo comprovar que tem gente de outros estados sendo enviadas para o estado de Santa Catarina. Ou seja, tem outros estados que estão tentando se livrar do seu problema, enviando moradores de rua para o estado de Santa Catarina, às vezes com o argumento de que o estado de Santa Catarina é um estado rico e é um estado que vai receber melhor esse tipo de situação. Esse projeto do cadastramento estadual foi sancionado ontem, né? O senhor já lembrou isso aqui pelo governador Isso. Jorginho Melo. Existe a previsão de quando o cadastro efetivamente será implementado na prática? Bom, eu quero crer, e isso ainda não conversei com o governador, que como ele teve essa celeridade de já sancionar o projeto poucos dias após a sua aprovação, quero crer que já agora, a partir do mês de agosto, a gente já começa a executar essas tarefas com as parcerias municipais que são tão importantes. Na visão do senhor, a gente tem um cenário preocupante em relação ao crescimento da população em situação de rua aqui no estado? Muito preocupante, principalmente se a gente olhar nas cidades que estão hoje à beira da BR-101, nós percebemos que o número de moradores de rua aumentou de uma forma jamais vista no estado. E por que eu me preocupo com essa situação que me apontam as cidades que beiram a BR-101? O que me leva a crer que essas pessoas estão chegando pela BR-101 e parando pelos municípios ao redor. Então, mais uma vez, me levanta a dúvida: será que esses moradores de rua são mesmo de Santa Catarina ou estão sendo despejados para nós em Santa Catarina? Esse levantamento de dados vai nos responder isso. E essa foi uma das principais motivações que o senhor teve para incentivar esse projeto? Como eu falei para o amigo, eu tenho percorrido o estado todo, né? Me coloquei o desafio de percorrer os 295 municípios do estado de Santa Catarina para conhecer de perto quais são as principais necessidades do município, para conhecer o dia a dia de cada município. E diante dessas visitas, o que mais veio me chamando a atenção é a preocupação dos gestores hoje com o aumento, né, expressivo da quantidade de moradores de rua na sua cidade, no seu município. Bom, o senhor assumiu efetivamente agora neste ano, né, como deputado estadual. Como tem sido esse início ou o primeiro semestre de trabalho em 2025, deputado? Eu brinco com o pessoal mais próximo que me enganaram falando que deputado não trabalhava. Meu Deus, eu não tenho mais uma hora de sossego para mim, nem a minha família consigo ver direito. Mas estou feliz, estou vendo que o resultado do meu trabalho está dando frutos. Um projeto aprovado como esse, em tão pouco tempo na casa, é motivo de orgulho para mim, porque mostra que a nossa equipe realmente está atuante, está fazendo o dever de casa. Além disso, também fechei o semestre como o político com maior engajamento em redes sociais do estado de Santa Catarina. Então, isso mostra também que o pessoal vem acompanhando o nosso trabalho. E para mim é gratificante poder dizer que estou retribuindo ao voto de confiança do cidadão catarinense que acreditou no nosso trabalho. Quais foram as principais bandeiras que o senhor pode destacar até agora? Geralmente, é lógico que a gente tem que olhar para o estado como um todo e todas as suas necessidades, é por isso que eu venho percorrendo todas as regiões para entender as necessidades locais de cada região, mas eu dou muita atenção para a questão da segurança pública. Então, penso que é uma bandeira que a gente já é referência para o resto do país, porque é um dos estados mais seguros para se viver. E quando você fala em ser um estado seguro para se viver, você atrai investimentos, você atrai pessoas que apostam nessa melhor qualidade de vida. Então, eu tenho defendido bastante essa pauta dentro da Assembleia Legislativa, mas também tenho, por estar na CCJ, né, apesar de ter entrado agora, me deram essa incumbência de ser o deputado do PL a representar o partido na CCJ, tem evitado que projetos ruins também tramitem pela casa, o que ajuda muito. Às vezes não é só apresentar bons projetos, é evitar que outros projetos que possam encarecer ainda mais a vida do cidadão catarinense, que possa ir no sentido contrário daquilo que a gente defende, que eles consigam tramitar com segurança,
ou celeridade, enfim, a gente tem caminhos para, às vezes, pedir uma vista e verificar melhor o projeto, ou pedir uma diligência para alguma instituição para que ela se manifeste se aquele projeto realmente seria bom ou constitucional. Assim a gente vai ajudando o Estado a continuar crescendo e a continuar sendo um dos melhores estados para se viver no Brasil. E como é que tem sido o diálogo com os demais parlamentares e com o governo do Estado também, né? Eu sei que o senhor é do PL, é do partido do governador, mas o diálogo sempre é importante, né, deputado? É sempre importante. O parlamento da nossa Assembleia Legislativa, apesar de ideias muitas vezes divergentes serem debatidas ali, a gente costuma ter um respeito muito grande entre os pares, e eu, logicamente, não seria diferente disso. Sei respeitar as adversidades, as ideias diferentes, e através de um bom debate a gente consegue sempre chegar no melhor caminho, que o mais importante, com certeza, é a melhor qualidade de vida do cidadão catarinense. Deputado Alex Brasil, quais são as prioridades do senhor para o segundo semestre desse ano? Bom, a prioridade continua sendo essa, de continuar exercendo um bom trabalho enquanto parlamentar, ser um parlamentar atuante, continuar percorrendo o estado de Santa Catarina, porque só quando a gente realmente vai a campo a gente vê o quanto é lindo o nosso estado e ao mesmo tempo desafiador chegar em todas as cidades do nosso estado. São 295 municípios, todos muito bem esparramados pelo estado, então cada pontinha do estado tem ali uma realidade diferente que precisa, às vezes, de uma atenção nossa enquanto deputado. E eu fico muito agraciado quando eu chego numa região e falo, nossa, é a primeira vez que um deputado chegou aqui. É sinal que eu estou indo, eu tô indo longe, e fico feliz de poder estar muito próximo do povo, porque a minha trajetória hoje na política, mas nos últimos 10 anos foi de militância nas ruas, manifestações, pelo Fora Dilma, depois em apoio ao presidente Bolsonaro, e sempre disse que se um dia me tornasse parlamentar, não sairia do meio do povo, e continuo fazendo com que isso seja a minha realidade. Fico atuante também na Assembleia, mas sempre percorrendo o Estado, sempre próximo do povo. Bom, e aproveitar, né, quem é o deputado Alex Brasil? O deputado Alex Brasil é esse cara que acredita no Brasil, que acredita numa nação verde-amarela com mais liberdade, não apenas liberdade de expressão, mas liberdade como um todo, que é o que a nossa Constituição, que vem sendo tão atacada recentemente, defende, e que desde criança sempre se viu como alguém que pudesse fazer um pouco mais do que apenas fazer por si mesmo. E com a graça de Deus e a proteção divina, a gente está hoje exercendo essa realidade de poder representar o cidadão catarinense e poder fazer boas entregas que o nosso povo merece. Obrigado pela participação do senhor nessa manhã. Obrigado estamos sempre juntos, conte comigo, um abraço. Deputado Alex Brasil, do PL de Florianópolis, conversou com a gente, né? Destacamos principalmente a sanção ontem do governador Jorginho Melo, do projeto que institui o cadastro estadual de moradores de rua aqui em Santa Catarina, um debate que começou na Assembleia Legislativa através do deputado Alex Brasil, que gerou então um projeto do governo do estado nesse sentido, e também sobre o trabalho dele, que ano passado era suplente e este ano assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa.